boca vem do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnia, blasfêmia. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Até que o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 1, capítulo 15, no versículo 1, diz que alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém e questionaram Jesus. Questionaram Jesus o porquê os discípulos estavam transgredindo, né, o costume ou a tradição dos antigos. E que eles não estavam obedecendo os mandamentos da lei e o procedimento dos antigos tinham, né, lutado ao povo para fazer. Porque os discípulos de Deus começaram a comer e não lavaram as mãos. E por isso Jesus foi questionado. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus logo respondeu para eles com uma pergunta. Aleluia. Por que vocês, né, seguem a lei e costumes dos antigos, mas não seguem a lei de Deus? Aleluia. Aleluia. A lei de Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe. Aleluia. E ainda, quem amaldiçoar pai ou seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. No versículo 5 diz assim: contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber. Ou seja, o filho, um exemplo que eu vou dar aqui. Quando um filho naquela época, ele tinha bens materiais, ele tinha dinheiro, ele tinha, vamos supor um exemplo, ele tinha carro, né, tinha uma moradia e tinha muitos bens. Aleluia. Glória. E para ele ser exemplo de ajudar os seus pais, ele tinha que dizer que aqueles bens que ele tinha era uma oferenda a Deus, era dedicado a Deus. E essa tradição era conhecida como corban, né? Oferenda a Deus. Então eles tinham esse costume, né? Mas não era o que a lei de Deus mandava. O que a lei de Deus mandava era que todos honrassem o seu pai e a sua mãe. O que a lei de Deus mandasse era que aquele que amaldiçoasse o seu pai ou a sua mãe fosse punido com a morte. Aleluia. Mas por causa dos bens que a pessoa ou que o filho tinha, eles isentavam a pessoa, né? Contudo, eles ganhavam também, aleluia, nisso. Né? Então, se uma pessoa ela tinha um bem material e ela não queria ajudar os pais dela, então ela tinha que dizer para os pais dela que aquilo ali era oferenda para Deus, era uma coisa que era dedicada a Deus. Então ela não tinha mais o direito de ajudar seus pais. Então eles transgrediam a lei de Deus, né? Então ele questionou a Jesus porque eles transgrediram a lei dos antigos. Aleluia? Mas as leis de Deus eles não queriam obedecer. Ou seja, eles se importavam mais com as leis dos homens, né? Com as leis com aqueles escribas, com aqueles fariseus, né? Eles colocavam na época para eles fazer, eles se importavam mais com aquelas leis do que com as leis de Deus. As leis de Deus, eles, tipo assim, eles acrescentavam, eles tiravam, ou eles não cumpriam a lei de Deus por completo. Mas eles queriam que o povo cumprisse a lei deles, como era dizendo a lei dos antigos. E a lei de Deus estava ficando de fora. Né? Foi por isso que Jesus veio à terra. Aleluia. Glória a Deus.
E no versículo 6 diz assim: esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então ele estava invalidando, aleluia, estava invalidando a lei de Deus, estava invalidando a Torá, aleluia, que Deus deu para Moisés deixar para o povo seguir, né? Estavam se dedicando à lei dos homens, a lei que os antigos tinham deixado, aleluia, e a lei de Deus estava ficando de fora disso. Glória a Deus. Então eles se importavam com isso. Eles sabiam que na tradição antiga, quando eles fossem comer, eles tinham que lavar a mão antes de comer. Eles tinham que lavar a mão antes de pegar em algo. Porque na mente deles, aquilo que se eles não lavassem a mão, né, e comessem com a mão suja, eles iam se tornar uma pessoa impura. Eles iam se tornar uma pessoa suja, né? Mas Jesus disse algo espiritual, né? E muitas das vezes eu não estou dizendo que é para nós também estar com a mão suja, né? E comer com a mão suja, né? Porque isso pode causar algo sobre o nosso corpo, né? Mas Jesus, ele quis dizer algo espiritual. Então eles estavam imputando essa lei ao povo, querendo dizer que era algo espiritual, era algo que ia impurificar a sua vida espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 7, Jesus ainda continua dizendo assim: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia. Observe que os fariseus, aleluia, eles faziam tudo ao contrário de Deus, da lei de Deus. Mas Jesus, na certa feita, ele orientou seus discípulos e aqueles que estavam escutando ele, para que eles respeitassem os fariseus, né? Para que eles dessem ouvido aos fariseus, mas porém eles não praticassem as coisas que eles praticavam, mas que eles não fizessem as coisas que eles faziam. Aleluia? Porque Jesus sabia que eles tinham que respeitar, né? Mas eles não tinham que aceitar, aleluia, trazer para a sua vida aquilo que era errado, aquilo que não edificava, aquilo que não vinha de Deus, aquilo que não vinha da lei de Deus. Aleluia? Jesus não veio revogar a lei, ou seja, ele não veio tirar a lei, ele veio para cumprir a lei, aleluia, porque a lei não estava sendo cumprida. E a maior lei, aleluia, que Jesus ele veio cumprir na terra, aleluia, foi o amor, porque já não existia mais amor no ser humano, não existia mais amor na humanidade. Então, qualquer pessoa que pecava, aleluia, ela tinha que ser punida com rigidez, ela tinha que seguir as doutrinas deles com rigidez. Não tinha mais amor, não tinha mais uma compaixão com aquela vida. Então ela tinha que pagar. Então era olho por olho e dente por dente. Aleluia, por isso que Jesus veio cumprir, né, e mudar essa lei a qual eles estavam, né, desfazendo ou acrescentando coisas que não eram para acrescentar em cima da lei. Aleluia. Por isso hoje nós vivemos pela graça, nós vivemos pela fé. Aleluia. A nossa salvação hoje ela é pela graça, ela não se baseia mais em sacrifício de sangue, em sacrifício de animais, né, em sacrifício. Aleluia. Antigamente o pessoal levava uma oferenda, uma oferta, alimento do seu campo, né, ou do seu pasto, ou algum bem material que ele tinha na sua casa, ele levava ao templo e o sacerdote lhe oferecia aquilo ali como uma oferenda, uma oferta a Deus, em prol do seu pecado, em prol de Deus perdoar aquilo que ele tinha feito de errado. E a Bíblia diz que Deus ele perdoava os pecados deles. E a Bíblia diz que Deus ele aceitava aquela oferenda. Só que passou uma certa feita, só que passou um certo tempo, né? E aquilo ali se tornou algo que eles estavam levando já para algo que eles faziam já as coisas erradas. E sabiam que eles fazendo isso, Deus ia perdoar eles. Ou seja, eles começaram a levar as oferendas, ofertas ao templo de Deus para oferecer a Deus. Mas quando eles saíam de lá, eles voltavam às mesmas práticas, as mesmas coisas que eles faziam.
Aleluia. Observe que hoje em dia ainda tem por aí religião que faz isso. Passa o ano todo fazendo coisas que desagradam a Deus, né? E quando chega uma certa data, vai lá, oferece algo para Deus, né? Sacrifício, né? Oferece um sacrifício para Deus em troca do seu perdão. E acha que Deus está aceitando aquele sacrifício. Só que Deus ele não está aceitando aquele sacrifício. Ou seja, está sendo sacrifício de touro. A Bíblia chama esse sacrifício de touro. A Bíblia diz que ele prefere, aleluia, que nós obedeça do que nós sacrificamos. Ou seja, tudo que está aqui, aleluia, os mandamentos de Deus, nos mandamentos de Jesus, nós temos que tomar como base para a nossa vida. Aleluia. Eu não prego o que eu vivo. Sabe por que eu não prego o que eu vivo? Porque eu sou falho. Aleluia. Eu pego. Aleluia. Eu sou. E a Bíblia diz que se a gente falar que a gente não pega, a gente já está mentindo. Em algum momento eu pego com o olhar, em algum momento eu pego minha atitude, em algum momento eu pego em pensamento. E Deus sabe disso. Então não tem como eu pegar algo que eu vi, algo, aleluia, sobre a minha vida. Porque em algum momento eu vou pegar, eu vou pregar heresia, eu vou pregar algo, aleluia, que não vai edificar a vida de alguém, né? Que pode até mesmo incentivar alguém a fazer algo de errado. Aleluia. Então eu tenho que pregar aquilo, aleluia, que a palavra ela me ensina. Eu tenho que pregar aquilo que a palavra ela me instrui, né? E eu tento praticar aquilo que ela está me ensinando, né? Realizar ou fazer aquilo que ela está me ensinando. Mas eu não vou pregar aquilo que eu vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos pecadores, a gente vive em um corpo que está sujeito a cair, sujeito a falhar ou sujeito a pecar. Aleluia. Então nós temos que pregar a palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor ela nos instrui, ela nos alerta, a Bíblia diz que ela nos conforta, ela nos exorta, ela nos ensina, né? Como a gente deve andar nos seus caminhos. Aleluia. Glória a Jesus.